Boa noite, galera. Meu nome é Fernando. Começando mais uma live aqui com vocês do podcast DevOps no Dia a Dia. Hoje eu trouxe um tema para a gente abordar aqui para vocês. A seguinte abordagem eu queria fazer aqui. Muitas pessoas já vêm comentando lá no canal, vêm comentando sobre o processo de acelerar o tempo de entrega de software em 5 vezes sem comprometer a qualidade. Alguns comentários vêm surgindo e algumas pessoas vêm falando o seguinte: poxa, mas eu já tenho um processo de continuous integration e um processo de continuous delivery rodando na minha empresa. E por ter esse processo de CI e CD rodando na minha empresa, eu praticamente já estou fazendo DevOps, eu não preciso de mais nada. Essa é a questão, né? Primeira questão para a gente abordar é o seguinte: se o processo de continuous delivery que você implantou na tua empresa, você está tendo os resultados que você esperava ter com esse processo de continuous delivery? Então, essa é uma primeira pergunta para se fazer. Por quê? Porque o processo de continuous delivery ele é um processo que ele precisa começar de forma embrionária, ali na forma de um processo, de um projeto piloto, e ele precisa ter objetivos bem claros. Por quê? Porque ele precisa ser o caminho único de subida das versões dos seus produtos, do seu software para a produção. Uma vez que eu desenho esse pipeline, essa estrada, essa pavimentação para subida para a produção, é esse o caminho que eu tenho que utilizar. E é por isso que eu pergunto: está conseguindo atingir os resultados? Foi feito um plano, um projeto para começar a delinear qual é esse caminho que cada release de software da tua companhia precisa percorrer para chegar no estado de qualidade, chegar em produção, né? Então, esse é um ponto importante para validar o processo. E começar de forma pequena, de forma embrionária. E quando a gente fala começar de forma embrionária, é começar colocando alguns pequenos controles dentro da tua esteira, dentro do teu processo de continuous delivery para validação. Normalmente se começa com o processo de build, deploy no ambiente de teste e a validação em produção. A forma mais simples de começar. Mas mesmo no processo de build, quais são as etapas de qualidade que você coloca para validar o build antes de fazer o deploy? Depois que você passa pela etapa de qualidade do build e faz o deploy, quais são as etapas de controle que você tem para validar a versão do teu produto na esteira do ambiente, de ambientes até a chegada em produção? Qual a qualidade dos testes? Que testes você planejou fazer para cada uma das suas releases, para que você consiga ter confiança naquilo que foi testado? Qual o grau de automação que você tem nos seus testes para que você consiga ter o mínimo de confiança, ou uma confiança aceitável, para que você consiga falar: não, pode subir para a produção que está confiável. Então, não basta ter só um CI e CD, essas coisas têm que ser planejadas, porque essas coisas requerem que você aumente através das práticas somadas à automação que você vai colocar, te dá qualidade, te dá visibilidade, te dá confiança e te dá um caminho para a produção menos tortuoso, com mais qualidade. E com a automação, ela vai te ajudar a acelerar o tempo de entrega de software, sem dúvida vai te ajudar. Além disso, tem um outro aspecto que é bem importante, que é a questão de quando você desenhou, colocou o teu processo de CI/CD no ar, você mapeou as etapas pelas quais a tua release passa até chegar em produção? Quanto tempo é gasto no teu processo atual antes de colocar o continuous delivery? Isso é o que a gente chama de mapeamento de cadeia de valor, né? Ou value stream mapping. É super importante ter uma baseline de como era, para que você tenha, a partir do momento em que você
coloca no ar o teu contínuo, teu processo de CI/CD, de Continuous Integration, Continuous Delivery, você consiga fazer comparações e, além de medir a qualidade, conseguir aferir o tempo que você está levando para chegar em produção em cada uma dessas etapas. Então, é possível fazer a medição em cada uma dessas etapas para identificar o quê? Identificar gargalo, aonde é que está se perdendo tempo e por que está se perdendo tempo. E se é possível fazer um ajuste de rota, uma correção para melhorar o processo de entrega de software da tua companhia. Mas atrelado a tudo isso, além de você ter que sentar para fazer esse planejamento para poder executar e colocar no ar um processo que vai te dar confiança e qualidade e mais agilidade para chegar em produção, só isso não é suficiente. Por quê? São práticas novas que você vai colocar dentro da tua companhia, onde você trabalha, para que se ganhe essa tão sonhada agilidade e confiança no processo de entrega de software. Porque, afinal de contas, a gente está falando aqui do business da companhia. E é por isso que eu queria abordar, quero abordar com vocês hoje a questão da importância das práticas, tanto de Continuous Integration como de Continuous Delivery, a importância de você ganhar maturidade nessas práticas, e ganhando maturidade nessas práticas é uma oportunidade que você tem de trazer a confiança, trazer qualidade, e você, como profissional, também dar um upgrade do ponto de vista profissional e se tornar também um profissional desejado na área de TI, como conhecedor dessas práticas e poder atribuir a qualidade e a maturidade da sua equipe e dos times pela empresa, na empresa onde vocês trabalham. O pessoal já interagindo aqui no chat. Então, é o seguinte, eu vou começar pela parte de Continuous Integration. O modelo de maturidade para Continuous Integration, Continuous Delivery são os pilares, é uma dimensão. Essa dimensão, ela tem 4 subdimensões. Então, a disciplina e o pilar de Continuous Integration, ele tem o pilar de desenvolvimento, de build, de teste end-to-end e uma fase final de staging. Vamos passar por cada uma delas para vocês entenderem o que efetivamente é entrar num processo de maturidade e começar a ganhar maturidade nesse processo, tá? Então, quando a gente fala de integração contínua, a integração contínua ou continuous integration, ela diz respeito ao quê? Qual que é a habilidade que teu time tem de colocar incrementos de software para ser testado, novas versões de software para ser testado, que são incrementos de funcionalidades ao software já existente, dentro da esteira de teste, e que você consiga fazer esse teste com qual qualidade, com qual maturidade. Tá ok? Então, essa é a abordagem que a gente quer fazer aqui hoje. Então, por exemplo, o resultado do Continuous Integration não é simplesmente ter o resultado do build verde, eu tenho a minha integração contínua. Não. Além de passar pela etapa de build, é a capacidade ou habilidade do meu time, do nosso time, de colocar esse novo incremento na esteira de testes e de forma contínua. E fazer as validações, as verificações, subir para a produção e fazer isso de um trabalho, de uma rotina. Então, vamos falar do primeiro pilar do Continuous Integration. A gente tem a primeira subdimensão, que é a subdimensão de desenvolvimento. Nessa subdimensão de desenvolvimento, ela vai abordar o quê? Justamente o desenvolvimento das funcionalidades, a quebra das funcionalidades em histórias, a implementação dessas histórias, principalmente validando o nível de maturidade, pressupõe que na parte de agilidade você consiga implementar o TDD, que é o Test Driven Development, que é uma técnica para você escrever o teu código a partir dos testes, em primeiro lugar, e depois você escreve o código que vai validar esse teste,
e você começa a andar desenvolvendo o teu software, produzindo teste e aumentando a qualidade. E a habilidade de você comitar as versões que você vai desenvolver no teu versionador de código assim que elas estiverem prontas. Então, no nível de maturidade, olhando para essa primeira subdimensão, cada uma das subdimensões, o nível de maturidade é dividido em 5 níveis. Então, você tem o nível que você está sentado, que é o primeiro nível, o nível que você está engatinhando, já tem alguma habilidade, o nível que você está andando, o nível que você está correndo e o nível que você está voando. Então, quando a gente fala da parte de desenvolvimento, é a habilidade de você implementar as suas histórias de forma rápida e confiável, definir e implementar as suas histórias. Então, quais são as características dessa subdimensão? No nível andando, no nível sentado, que é o primeiro nível, significa que o time nem backlog tem para usar, para gerenciar a força de trabalho ou o que o time precisa fazer no dia a dia. No nível de engatinhando, você já tem um conjunto de histórias, mas elas ainda aparecem de forma incompleta, ainda não tem a técnica da escrita de user story dominada, né? Você já tem a questão dos testes unitários ainda não sendo uma prática da construção do teu código e da validação do teu código, e também ainda não faz revisão de código no versionador ou pareada com outro amiguinho aí da equipe. Então, são esses os 3 principais pontos que vão ser abordados para essa subdimensão de desenvolvimento, e que, à medida que você vai ganhando maturidade, você vai passando de nível. Então, para passar para o nível andando, então as histórias já são melhores escritas, já tem uma completude, a maioria das alterações que você faz no código já tem teste unitário, e de alguma forma você já está começando a implementar o processo de revisão de código. No nível correndo, você já faz o check-in do teu código de forma diária, diariamente você entrega código para o versionador, você já tem uma cobertura de código chegando próximo dos 80%, e aqui um parênteses, você pode, dá para distribuir o nível de cobertura de teste unitário entre todos os níveis. O nível sentado, o engatinhando, o andando, o correndo e o voando. Por exemplo, no nível sentando, no nível que você está sentado, você pode falar que você está de 0 até 10%, por exemplo, de cobertura de teste unitário. No nível de engatinhando, você tem de 20 a 30. No nível andando, você tem de 40 a 60. E no nível voando, no nível correndo, você começa de 70 a 80. E no nível de voando, acima do nível de 80, por exemplo, por cento de cobertura de teste unitário. Isso é muito importante para a qualidade do código, já no momento inicial da construção da tua versão. Então, aqui, quando você faz no nível correndo, então eu estava falando, você já faz o check-in do teu código diariamente, a cobertura já está chegando próximo dos 80, e a revisão de código sempre é realizada no momento do commit, no momento que você já vai liberar o código. No nível de voando, o código já é feito, o commit do código várias vezes por dia. Os testes já são escritos usando a técnica de TDD, então quando você já está implementando TDD, significa que você já está no nível de voando, né, na subdimensão de desenvolvimento. E a questão da revisão de código já é norma da equipe, como métrica e norma de qualidade da equipe, não como uma coisa que precisa fazer, é pedágio, não. A equipe já tem um mindset que é importante fazer, entende o porquê é importante fazer e já faz, sem questionar. Vamos para a próxima
subdimensão do Continuous Integration, que é a parte do build. O build é o momento em que você compila o código, então o build ele é disparado no momento que você faz o check-in do seu código para o versionador, já começa a rodar a parte de teste unitário, e se você tiver outras formas de validação no nível de componente, você já pode espetar no teu processo de integração contínua para fazer essa validação do build. E já fazer o merge da versão para a branch principal, a trunk ou a main que a gente fala, né? Comitando o código no repositório e já produzindo os artefatos que vão ser distribuídos e instalados no ambiente. Então, aqui já começa um processo de ver a habilidade ou a capacidade do time de realmente começar a construir e integrar o código de forma contínua. Cada código que cada um do desenvolvedor faz, como é que esse código sobe, ele é consolidado através do merge, quais são os gates que você coloca nesse processo para que a gente não tenha, no momento da integração do código, um código que se gere uma versão cheio de defeitos, cheio de problema, ou que nem passe em build. Tá? Então, novamente, seguindo a escadinha aqui do processo de maturidade. Então, quando você está no nível de sentado, né, para a parte do build, então os builds são executados menos de uma vez por interação, e aqui interação vale, você pode usar tanto para o processo de sprint, para o processo de Kanban, de acordo com o que você tem aí implementando agilidade dentro da tua companhia. Então, no nível de sentado, o build é rodado uma vez por interação e a maioria das vezes ainda no processo manual. É raro a gente ter um ambiente como esse nos dias de hoje, mas pode acontecer. No nível de engatinhando, o build ele é rodado, você consegue executar o build uma vez por iteração e o build já é parcialmente automatizado. E tem outra coisa importante aqui, o tempo de abertura das branches, né, que são as áreas onde vocês, os desenvolvedores, armazenam código. Fica aberto por mais de um mês e a maioria dos builds quebra com frequência. Esse é outro problema recorrente de falta de qualidade, da falta de teste unitário, né? O build quebrar de forma recorrente. Além dos testes, se você colocou os testes no processo de build, e também porque você não tem uma compilação adequada, sempre falta alguma referência, alguma dependência, você não tem o empacotamento da versão do teu software de forma consistente. No nível de andando, e aqui a maioria dos times já se encontram por aqui, então você já tem os builds de forma automatizada, rodando pelo menos uma vez por mês. Os builds que quebram, o time consegue corrigir entre 2 a 4 horas, e os testes unitários ainda de forma manual, rodando aqui a cada build. E a branch dos desenvolvedores, você consegue fazer um controle de abertura e fechamento entre 2 a 4 semanas. No processo, subindo mais um degrau, no nível de correndo, então os builds já tem um processo mais automatizado, o build já começa de forma automática à medida que o desenvolvedor faz o commit do código no versionador. Se tem uma quebra de build, já se consegue corrigir em tempo menor do que 1 hora, e os testes unitários já são executados de forma automaticamente a cada build, e as branches, elas são consolidadas na branch principal a cada iteração. E por último, o último nível, o último degrau desse nível de build, então os builds já rodam a cada commit, é atrelado ao processo de build, adicionado mais um controle de qualidade, que é a análise estática de código, análise de vulnerabilidade de código. Então você já consegue, em tempo de desenvolvimento, e aqui é muito bacana, porque colocando esses elementos de qualidade e de análise de segurança do código, já em tempo de desenvolvimento, você já começa a ter feedback a respeito do resultado do teu código, tanto nos testes unitários,
como na análise de código, você pode configurar, tem diversas ferramentas no mercado que você pode configurar, de acordo com a análise de código, se aparece problemas de severidade alta ou crítica, você pode pedir para abortar o build, e aí já é um retorno para você como desenvolvedor, que o teu código não está legal, você corrige e submete de novo até zerar as issues. Isso é um controle de qualidade. Quanto que isso é importante? Mesma coisa, análise de vulnerabilidade. Se você tem severidade alta e crítica, barra o processo do build, corrige a anomalia, a severidade, a brecha de código, do ponto de vista de segurança, e você vai ter resultado positivo de segurança lá na frente, evitando, inclusive, ameaças no ambiente de produção. Então, vamos para a penúltima subdimensão da integração contínua. A penúltima é o teste end-to-end. Então, aqui é repara, na escadinha. Você buildou, você desenvolveu a história, você buildou, quais os controles que você coloca no build, e agora o teste. Ou seja, aquele incremento de código que você fez, você vai colocar no ambiente para testar. Como que você faz isso? Quais são as habilidades que você tem para validar no nível de funcionalidade em ambiente like prod? Uma coisa muito forte do DevOps é a questão de você gerar confiança no teu processo de entrega de software, que é a entrega contínua ou o deploy contínuo em produção, são coisas diferentes. A entrega contínua nos ambientes não produtivos é uma coisa. Agora, quando você tem, de fato, um deploy contínuo, significa que você está, de forma recorrente, não preso a datas, né, de mudança, mas de forma recorrente você indo para a produção. Uma maturidade mais alta, claro, né? Agora, o que você tem aqui com relação ao primeiro nível? Então, qual é a habilidade que você tem de testar a funcionalidade no nível, no ambiente like prod, como eu falei? Além disso, qual a tua estratégia de teste? Você pode incluir teste funcional, você pode incluir teste de integração, você pode incluir teste regressivo, você pode incluir teste de performance e até mesmo teste exploratório. O teste manual, a gente não está livre de fazer os testes exploratórios. E aí vamos começar a subir o degrau da maturidade. Então, no nível de sentado, então você tem os testes sendo realizados de forma manual e em ambientes de testes de baixíssima qualidade que nem de longe chegam perto às configurações do ambiente produtivo. E ainda você está trabalhando naquele processo de ter datas marcadas, fases de teste. Você está ainda trabalhando, ainda não atingiu a maturidade de trabalhar com as metodologias ágeis. Quando você está no nível engatinhando, você já tem os testes sendo realizados, na sua maioria, nos ambientes não produtivos, semelhantes à produção, mas ainda em ambientes produtivos. As histórias já são implementadas e testadas de forma recorrente, de forma contínua. No nível andando, você já tem a metade dos seus testes automatizados e rodando no ambiente like prod. Aí começa a ganhar qualidade. Por quê? Uma vez que você tem um ambiente com essas características, com uma automação que te dê confiança, fazer o deploy nesse ambiente é o mesmo que fazer em produção. Precisa ganhar essas condições para que você não tenha... É difícil, porque tem a questão do custo, e aí você tem, geralmente você tem problema em produção, você vê que muita gente fala de diferença de ambiente. No ambiente de produção, eu tenho uma arquitetura tal, eu tenho um feed de rede tal, e no ambiente não produção, eu não tenho a ferramenta tal, eu tenho somente um servidor, e realmente dá problema. Por isso que o processo de entrega de software demora mais, porque se coloca mais controles nas mudanças. Para chegar em produção, faz abertura de janela para testar ou no período da noite ou no final de semana, e é assim que
que funciona. Então você tem no nível de subindo a escadinha, no nível de correndo agora, você já tem a maioria dos testes automatizados rodando em ambientes like prod, também de forma contínua. E por último, no nível voando, aí você já tem uma automação completa, fez o build dispara, passa pelo processo de validação, já chama a ferramenta que faz o deploy no ambiente de like prod, já solta todas as rajadas de teste dentro da estratégia de teste que você configurou e que você criou critérios de validação, e isso ocorre a cada commit do desenvolvedor. Por isso que é muito diferente você trabalhar no que a gente chama de small batch ou uma quantidade de features, né? Trabalhando no nível de história, entregas menores e frequentes, mas olha a cadência que você dá e a oportunidade que você dá de trazer mais qualidade, resolver mais rápido os problemas, resolvendo mais rápido os problemas, encontrando mais rápido os problemas no ambiente de teste, mais rápido eles podem ser corrigidos, porque não ficou parado lá 3 meses, 4 meses esperando a famosa fase de teste. O desenvolvedor vai lembrar mais rápido que a parte daquele código fazia e possibilitar uma correção mais rápida do código. Tá ok? Então vamos para a última subdimensão da dimensão de Continuous Integration, que é a subdimensão do staging. Aqui envolve, no staging, ele envolve fazer o deploy das suas funcionalidades, um ambiente onde é uma cópia completa do ambiente de produção, e aqui é um ambiente que você vai fazer o user acceptance test, você vai colocar na mão dos seus usuários para fazer demonstração, inclusive para fazer a validação para subida para a produção. É o último estágio, tá? Então, é a capacidade ou habilidade do teu time de verificar, validar qual é a qualidade que você tem para liberar a subida para a produção. Então, no nível de sentado, você nem tem esse ambiente de stage, né? No nível de engatinhando, as funcionalidades, você faz o deploy das funcionalidades de forma manual no ambiente de stage. Subindo o degrau, no nível andando, você já tem as funcionalidades sendo instaladas no ambiente de staging, de forma manual e demonstradas para o Product Manager, né, que é o usuário ou a pessoa que vai fazer a validação do produto. Então, você já tem alguma automação para fazer o deploy e sendo realizada no ambiente de stage, já com uma frequência maior. No nível correndo, você tem tanto as funcionalidades como a infraestrutura sendo gerada de forma automatizada para geração do ambiente de staging e liberar a versão para testar. Ou seja, você está usando todo o poder da automação. Então, aqui, normalmente, tanto on-premises ou ambiente de nuvem, né, você já tem essa automação para gerar o ambiente e versionar o código que gera o ambiente também no versionador de código, junto com fazendo uma baseline da infraestrutura com a versão do código. Consegue fazer deploy das duas coisas. E por último, no nível voando, você já tem o nível um pouco, é a mesma coisa do nível 4, porém, se passou no ambiente de staging, você já libera a subida para a produção. Tá legal? E agora vamos entrar no segundo pilar, segundo e último pilar, que é o pilar do Continuous Deployment. Então, você fez a integração contínua, passando por todas essas práticas, né? Então, quando a gente está falando da integração contínua, com todas essas disciplinas, o develop, o build, o test end-to-end e o staging, atrelado a essas subdimensões,
você tem um conjunto de práticas que são validadas pelo time. Então, você tem alguns conjuntos de prática que são os critérios que a gente acabou de falar, que são avaliados no nível de cada estágio, de cada degrau de maturidade que você está, justamente para validar se você tem condição de ficar nesse nível ou subir para o próximo nível. Tá? Então, quando a gente faz uma avaliação de maturidade, de nível de maturidade, quando você tem em uma subdimensão, por exemplo, a integração contínua, que tem 4 subdimensões abaixo dela, e cada uma delas você vai do nível de sentado até o nível de voando, né? Então você vai procurar subir de forma uniforme essa escadinha em todas as subdimensões. E aí você completa a dimensão atingindo uma uniformidade para cada uma delas. Tá legal? Bom, vamos seguir agora para Continuous Deployment. Então, é a parte, tudo que a gente fez até agora foi ver qual é a capacidade que a gente tem de integrar o código de forma contínua e entregar ele no ambiente no máximo no ambiente de stage. Então, eu estou passando aqui pela validação nos ambientes de teste. Agora, quando eu falo de Continuous Deployment, aqui eu já estou falando do ambiente de produção. Colocar a versão no ambiente de produção. Então, aqui ele vai medir qual que é a habilidade que o teu time tem para fazer essa mudança para o ambiente de produção, levando as funcionalidades que você desenvolveu para o ambiente produtivo de forma controlada, de forma segura e levando qualidade para o ambiente produtivo para mitigar qualquer tipo de interrupção, qualquer tipo de falha ou incidente no ambiente de produção. Então, subindo a escadinha, a gente tem no nível do sentado, você tem uma cadência de entrega de funcionalidades em produção a cada 3 meses. Os deployments ainda são feitos de forma manual e o processo é doloroso, né? Aqui. E o que a gente chama de, se você fez o deploy, a versão já está liberada para o usuário final. Existe uma diferença e é uma habilidade da capacidade de você poder fazer o release on demand, ou seja, você consegue fazer o deploy da versão que você está no ambiente de produção, mas tem técnicas para esconder as funcionalidades para que você consiga ainda fazer uma etapa de validação no próprio ambiente produtivo antes de fazer a liberação, a release das funcionalidades para os usuários finais. Então, essa é a técnica, uma das técnicas bacanas que tem atrelado essas práticas de DevOps aqui. Então, você tem no nível de engatinhando, você tem as funcionalidades, elas são, o deploy delas são realizadas no ambiente de produção. Os deployments ainda, alguma coisa automatizada, mas a maioria ainda feita de forma manual, né? E também a mesma coisa, fez o deploy, está liberado. Significa que não há oportunidade de fazer testes, a não ser fechando o ambiente, fazendo janela fora do horário, enfim. No nível andando, você já consegue fazer o deploy das funcionalidades a cada iteração, você já está ganhando uma cadência ou uma frequência maior de entrega. A maioria dos deploys aqui já são de forma automática, já são realizados de forma automática, e você já está conseguindo trabalhar fazendo com que algumas funcionalidades que você coloca nessa versão em produção, alguma delas você já consiga fazer a estratégia de release on demand. E por último, penúltimo, no nível correndo, as funcionalidades já são disponibilizadas em produção a cada iteração, totalmente de forma automatizada, através das ferramentas, no que a gente chama de pipeline. E aqui você já tem o conceito de dark release, que é justamente esconder as versões e poder testar antes de liberar, já é uma prática comum do time. E por último, no nível de voando, então a mesma coisa do nível anterior, só que você já faz isso de uma forma
contínua, e quem aperta os botões para submeter as funcionalidades para o ambiente de produção é o próprio time de desenvolvimento, através da ferramenta, do processo que ganhou confiança e maturidade para fazer o continuous deployment. Então, você já tem uma esteira com todos os gates de validação, com todos os níveis de teste, de forma confiável, você consegue fazer a liberação para produção sem encostar a mão. E isso é um benefício muito grande para os negócios, que a gente sabe que a demanda é enorme por liberação de melhoria, funcionalidade a todo momento. Então vamos para a segunda subdimensão do processo de continuous deployment. A primeira foi deploy, a segunda é a verificação, o verify, que é justamente o teste, né? Os deploys, eles são validados, a completude da versão que você está entregando em produção. Então essa completude e integridade, ela é checada antes do release, da liberação para os usuários finais, para o mercado, né? Propriamente dito. Então, no nível andando, você já tem onde os deploys não conseguem ter esse nível de verificação antes de ser liberados. Fez o deploy, já está valendo, é isso que significa na prática. No nível de engatinhando, você já tem os deployments sendo verificados de forma manual. A maioria, há anos, é feito dessa forma, né? Então, você faz o deploy, abre uma janela de teste no ambiente de produção e faz a exploração do teste com os usuários de negócio, faz uma validação ali que dê alguma confiança no ambiente de produção, só para ver se está tudo ok, porque já foi feita uma boa validação nos ambientes anteriores, e segue o jogo. Aí você tem o nível de andando, onde você já tem também os deploys sendo verificados também de uma forma manual, antes de fazer a liberação para os usuários finais. Mas você tem aqui a agravante do seguinte: fazer rollback da versão ainda é um processo penoso para o time, ou talvez até impossível, e isso atrapalha e acaba retardando a entrega da versão em produção, porque se faz ali as correções para viabilizar a mudança que está sendo feita em produção. No nível de correndo, você já tem os deploys sendo verificados de forma automatizada, então você já tem até uma massa de testes que você pode utilizar com dados de produção, mas são dados sintéticos ou dados mascarados que não vão atrapalhar a execução da aplicação no ambiente produtivo, não vai bagunçar os dados, e que você consegue ter uma qualidade ainda muito maior, aumentando ainda mais a confiança do que você está fazendo e entregando no ambiente de produção. Além disso, adicionalmente, você já tem também, além das verificações funcionais, você tem as verificações de segurança sendo feitas de forma automática. E se tiver algum problema, você já tem um processo via ferramenta de pipeline para fazer o rollback dessa versão, ou permitir que se consiga fazer uma correção naquele momento e subir de forma automatizada via ferramenta de pipeline. Ou seja, o único caminho para a produção é esse processo de automação. Tá? E por último, o nível de voando, você tem todos os testes sendo feitos em produção de forma automatizada e de forma regular. Aqui é a cadência. Então não tem mais sofrimento aqui, é de forma contínua. O processo já está azeitado, então você já tem toda a confiança e toda a automação necessária para realizar esses testes. E se tiver falha, também já tem todas as rotas de configuração, de retorno e subida de forma totalmente automatizada. Então vamos lá para o penúltima subdimensão desse modelo de maturidade, que é a monitoração.
uma parte super importante, que significa qual é a habilidade que você tem de colocar sistemas que monitorem o teu sistema em produção de forma proativa e que te dê retorno a respeito da saúde da tua aplicação no ambiente de produção, e aí já trabalhando de forma que você tenha análise com relação a incidente ou alguma anomalia que você tenha até no ambiente para fazer a correção. Então, aqui é a habilidade de você conseguir, é a forma como você faz a monitoração. Então, você tem no nível de sentado, você não tem a monitoração, e aqui quando eu estou falando de monitoração, não é a monitoração de infraestrutura, não. É a monitoração da aplicação. Então, no nível de sentado, você não tem monitoração no nível monitorando as funcionalidades do teu software. Você só tem a monitoração de infraestrutura básica. Tá? No nível de engatinhando, você tem as suas funções, e isso precisa preparar o software também, galera. Então, você tem as funcionalidades logando somente falhas ou exceções. A análise desses eventos, eles são feitos de forma manual, e a correlação da análise desses eventos ela é demorada, justamente porque é feita de forma manual. No nível de andando, você já tem as funcionalidades que você escreveu, já logando algumas informações de atividade de usuário, eventos de usuário. Com isso, as ferramentas de monitoração, elas não estão capturando somente informação de falha ou interrupção. Elas estão capturando informação de negócio, para você conseguir validar qual é a saúde do teu próprio negócio e da aplicação que você acabou de desenvolver. Tá legal? A análise dos dados, a análise ainda é feita de forma manual, tá? E a gente consegue ter essa automação no próximo nível, que é o nível de correndo. Aqui você já tem uma monitoração bem mais robusta, bem mais completa, podendo correlacionar todos os eventos que acontecem com relação à sua funcionalidade no ambiente produtivo e sendo exibido através de dashboards, tá? E por último, no nível andando, aí você já tem uma monitoração federada em todo o teu parque produtivo, beneficiando ainda mais a questão de dar insights. As ferramentas hoje, elas evoluíram muito com relação à parte de monitoração, toda a parte de operações, elas já têm inteligência artificial embutida, é o que a gente chama de IOPS. Então, essas ferramentas, elas já conseguem te dar cenários de falha e conseguem te ajudar a mitigar as falhas na execução da aplicação nos ambientes produtivos aqui. E por último, pessoal, para a gente fechar, a gente tem a subdimensão de responde, ou seja, como que o time, a companhia responde a incidentes que não estão no nosso controle, aos incidentes que acontecem no dia a dia de produção, né? Então, aqui, a maturidade, ela diz muito respeito com relação qual é a eficiência e a proatividade que os times conseguem detectar severidade de nível alto em produção, qual é a causa raiz, utilizando os sistemas de monitoração, e qual é a rapidez com que esses problemas são corrigidos. Então, lembra, essa é a grande sacada de você, da cultura ou dos princípios de DevOps, de você fazer entregas menores e frequentes. Por quê? Uma entrega menor, conjunto de funcionalidade menor, ele te dá a possibilidade de corrigir mais rapidamente nos ambientes de teste, e se mesmo assim for a produção e tiver falha, porque falhas acontecem, o tempo de resolução do incidente ele é menor, mais rápido de se corrigir, tá? Então, por último, aqui a gente tem no nível sentado, a gente tem aqui uma
uma situação onde os clientes é que descobrem os problemas antes dos times de operação, e a resolução dos problemas de alta prioridade, de alta severidade, são demorados e de forma reativa. No nível de engatinhando, você já tem o time de operação sendo o owner do ambiente de produção, o time de desenvolvimento já tem algum envolvimento com o time de operação, mas isso significa que esse envolvimento ainda é naquele nível de precisar escalar o time de desenvolvimento para poder auxiliar, ainda não contaminou a cultura de DevOps, né, de desenvolvimento e operações trabalhar de forma junta, né, e ainda tem aquela situação de culpa, né, quem é que errou, né? No nível andando, o time de dev e operações já trabalham em forma junta, coletiva, na resolução do incidente, do processo de incidente, mas ainda a recuperação dos incidentes ainda ocorre de forma reativa e com algum esforço. No nível correndo, você já tem o sistema de monitoração fazendo a detecção da maioria dos problemas que acontecem no ambiente de produção e antes de que os seus clientes percebam, e você já tem uma proatividade bem maior de desenvolvimento e operações trabalhando em conjunto para a resolução do incidente. O que a gente... E aí, ferramenta, ChatOps, aqui é a ideia, né? Não necessariamente está no mesmo ambiente, mas você ter ferramentas como através do chat, você já tem integração da ferramenta de messaging, né? Com as ferramentas de ticket, de incidente, de deploy, e você continua trabalhando numa única interface, como se estivesse numa sala lado a lado com as pessoas, tendo acesso a toda a informação e precisando acionar quem você precisa para resolver os problemas de forma muito rápida, né? E no último item, na última escadinha aqui do nosso processo de maturidade, a gente tem já a inteligência e a habilidade dos sistemas de monitoração já começar a alertar, ou seja, a gente atingir um grau de maturidade tal na monitoração da minha aplicação que eu já consigo desenvolver thresholds, né? Como configuração de alerta, níveis de alerta para a monitoração me avisar, aí para começar realmente a ter proatividade através da configuração dessas baselines, esses níveis, né, de tolerância que a gente pode aceitar antes que a aplicação efetivamente falhe ou dê algum outro tipo de interrupção dentro do ambiente. E o desenvolvimento de operações 100% responsáveis pelo problema, já com uma cultura de trabalhar junto muito mais pensando no one team do que aquela questão do Ops, eu mitigo o risco, enquanto o time de desenvolvimento quer jogar, né, as funcionalidades com maior rapidez, jogar na forma de agilidade, com maior rapidez, entregar no ambiente de produção. Tá legal? Então, eu queria, para a gente fechar, eu queria, então, só compilar com vocês essa questão do porquê de que só ter um processo de CI, CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, se você não olhar para esses aspectos que a gente abordou aqui na nossa conversa, com relação aos controles e o objetivo que se quer conseguir com essas práticas, né? Sem ter feito isso, nada adianta ter um processo de CI, CD, né? Ou seja, instalar as ferramentas, colocar um nível de automação é o primeiro nível que não é tão difícil fazer, isso se faz com certa rapidez, com certa agilidade. Agora, ganhar maturidade no processo, a caminho da excelência, para você construir um processo de software eficaz, para poder acelerar o tempo de entrega, e além de acelerar, ter confiança e entregar aquilo que o teu cliente está pedindo no tempo que ele quer, esse é o grande ponto das práticas de DevOps. É por isso que eu quis fazer essa abordagem com vocês
hoje na nossa live. Tá legal? A gente está fazendo uma série de lives. Sábado tem mais. Semana que vem vai ter mais 3 lives também. A gente está tentando fazer um dia sim, um dia não, mas o calendário que está funcionando melhor aqui é segunda, quinta e sábado, para a gente conversar com vocês e trazer esses temas que dizem respeito a abordar as melhores práticas de DevOps para que a gente tenha melhores resultados de negócio na nossa companhia. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima interação aí, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima. Até mais.